Bom dia, bom dia, bom dia, meus irmãos. Bom dia, meus amigos do Brasil. Bom dia, meus amigos aqui de Montreal. Bom dia a todos vocês que conseguem me ouvir e me compreender. E já vamos seguindo para aquilo que Deus tem falado ao nosso dia, para aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, de uma vida relacional profunda com Ele, de uma vida de intimidade com o Papai, de uma vida de ficar pertinho dEle, de uma vida de ficar abraçadinho com Ele, de simplesmente se derramar nos braços do Papai e ali ficar. E a gente tem falado bastante e tem trilhado acerca do livro de Romanos. E já vamos lá, sem delongas, continuar lá em Romanos 7. Você quer saber como eu tenho buscado viver? O que deve conduzir o meu trilhar? Na última reflexão, foi visto que a morte do ego, ou seja, do pecado, é imprescindível para uma vida conduzida pelo Espírito Santo, livrando-me das amarras da lei. Ainda nos escritos de amor aos Romanos, Paulo descreve. Olha o que Paulo vai continuar ensinando a respeito desse assunto. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado. Pois eu não saberia o que é cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Porém, o pecado se aproveitou dessa lei para despertar em mim todo tipo de cobiça. Porque se não existe a lei, o pecado é uma coisa morta. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei e estava vivo. Mas quando fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. E o próprio mandamento que me devia fazer, deveria trazer a vida, me trouxe a morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e por meio do mandamento me matou. Assim, a lei vem de Deus e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Então será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado, unicamente o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Essa passagem está em Romanos 7, do versículo 7 ao versículo 13. O pecado, reitero, em sua essência, nada mais é que a expressão do egoísmo exacerbado. Ela corrói os ossos da mente, atrofia a musculatura do amor, destruindo assim o coração, fazendo com que a de mais precioso em mim acabe, a minha vida relacional íntima com o meu papai. Vou dar um conselho para você. Vou dar um conselho que eu dou para minha família todo dia, que eu dou para os meus amigos, para mim mesmo. Não viva de forma religiosa. Não siga dogmas ou regras que tragam peso e ou julgamento para o seu trilhar. Viva sim uma vida de relacionamento com o seu papai, que está de braços abertos para dançar com você. Intimidade com Deus. Foco total. Paulo, nesse texto, gente, de forma bem rápida, ele faz um paralelo. Ele já chegou à conclusão de que o pecado é aquilo que destrói a vida do homem, de que o egoísmo exacerbado é aquilo que destrói completamente o relacionamento entre a sua pessoa, entre a minha pessoa e a pessoa do papai. Veta a nossa capacidade do fluir do Espírito de Deus. O Espírito de Deus que habita no nosso coração, ele não consegue continuar com intensidade, com amor, fluindo em graça, fluindo em alegria, quando nós temos o nosso egoísmo exacerbado, quando você faz da sua vontade o Deus da sua vida. E ele faz agora um paralelo bem interessante sobre a lei e aquilo que é bom. E chegamos à conclusão que a lei nada mais é do que a revelação daquilo que é errado.
E como eu disse para vocês ontem, o Estado de Direito, a lei, a legislação, nada mais é para gerar um equilíbrio social. E a lei, ela precisa existir para regular os atos da vida social. E a lei nada mais faz do que revelar aquilo que a sociedade tem de ruim. Porque se não existisse uma lei que condenasse o homicida iria continuar matando pessoas e simplesmente o Estado social iria acobertar aquilo como algo normal. Então o que Paulo está dizendo é que a lei não é ruim, mas a essência daquilo que a lei descobre, que é o homicídio em si, que é o ato de praticar algo que é extremamente revelado através do egoísmo exacerbado, isso sim. E é isso que ele condena. E é isso que ele completamente quer desgarrar do coração do homem, ensinando nessa passagem. Ensinando desde Romanos 4 até aqui em Romanos 7. Que a gente precisa viver uma vida de morte diária do nosso egoísmo exacerbado, e isso a gente só consegue fazer com o nosso relacionamento profundo com o Papai. Isso a gente só consegue fazer clamando para que o Espírito Santo de Deus nos limpe, nos cure, flua através de nós, e que nós possamos mergulhar na palavra de Deus intensos, que nós possamos mergulhar na presença de Deus intensos, porque foi para isso que eu e você fomos criados, para nos relacionar com a presença de Deus. E não para viver uma religião de dogmas, e não para viver uma religião de peso, e não para viver uma religião de pode ou não pode. Não, é para viver abraçadinho com Ele, é para viver intenso na presença dEle, é para viver dançando com Ele, como um relacionamento de uma criancinha e um pai amado, que ama ficar com seu filho. Tá bom, gente? Então, tenha uma excelente segunda-feira. Que essa semana seja uma semana intensa na presença de Deus, na presença do Papai, e que nós possamos, no nome de Jesus, fluir no amor de Deus, muito mais com as nossas atitudes e muito menos com as nossas palavras. No nome de Jesus, que essa semana seja incrível para a sua, para a minha, para as nossas vidas, e que nós possamos estar sempre trazendo os valores do céu para essa terra, através de um relacionamento íntimo e profundo com o Papai como nosso foco total. Um beijo no coração de vocês. Até amanhã.